O relato que faremos começa nos anos 40 e termina com uma tragédia ocorrida na semana passada. Alguns anos depois da criação do território federal do Amapá, em 1943, o interventor nomeado por Getúlio Vargas, capitão Janari Nunes, decidiu que a extração do manganês seria a base da economia e do desenvolvimento do território, ao invés da pesca e dos produtos tradicionais de extração, como a borracha castanha. Havia uma forte demanda, é bom lembrar que nós estávamos no finalzinho da Segunda Guerra, e tanto a Guiana como o Suriname estavam sob influência nazista. E a ideia era ocupar esse pedaço do Brasil para preservá-lo das influências europeias. Durante o governo do presidente Gaspar Dutra, foi criada pelo Decreto de Lei 9.858, de 1946, uma área de reserva nacional englobando todo o depósito de manganês descoberto no Amapá e conferindo ao território a competência para prospectar e explorar por meio de concessão. Duas empresas norte-americanas e uma nacional disputaram o negócio da China. A escolhida foi a Sociedade Brasileira de Indústria e Comércio de Minérios de Ferro e Manganês, ICOME. A empresa mineira venceu a concorrência contra as multinacionais dos Estados Unidos da América, mas não possuía credenciais tecnológicas e financeiras para realizar a prospecção do minério, o que a fez se associar a outra grande companhia estadunidense, a Bethlehem Steel, maior consumidora mundial de manganês. O contrato assinado em 1947 com a ICOME previa um perímetro máximo de 2.500 hectares, o equivalente a 0,17% do território do Amapá, e o pagamento de 4% a 5% das receitas totais na forma de royalties ao governo do território. Além da área de exploração, foi concedida à empresa uma área adicional de 2.300 hectares para a construção de instalações industriais, ferroviárias, habitacionais e portuárias, cujas obras foram concluídas 12 anos depois, em 1959. No entanto, a reserva esgotou antes do tempo previsto e, em 1997, a ICOME encerrou sua operação no Amapá, deixando um imenso buraco no local da extração do manganês. Entre 1997 e 2004, muitas operações nebulosas ocorreram envolvendo a ICOME e supostos compradores nacionais e canadenses. Em 2005, Eike Batista, que detinha a exploração de uma mina de ouro no município de Pedra Branca do Amapari, anunciou haver descoberto uma grande jazida de minério de ferro. E aqui que começa a sorte grande de Eike com a criação da MMX Amapá, um projeto de mina integrado com porto e ferrovia construído pela ICOME nos anos 50. Outra operação nebulosa que foi alvo de investigação pelo Ministério Público e que culminou com a Operação Toque de Midas da Polícia Federal, mas isso é assunto para outra oportunidade. O mais importante é que, em agosto de 2008, Eike vendeu por 5,5 bilhões de dólares, 70% do projeto amapaense à Anglo American. Projeto composto por mina e planta de beneficiamento de minério de ferro localizado em Pedra Branca do Amapari, pela concessão da Estrada de Ferro do Amapá e pelo Porto de Santana. Na época do negócio ficou expresso que cerca de 80% da estrutura e do maquinário existentes no porto era a herança dos investimentos da ICOME
e parte do maquinário da ferrovia datava de meados do século passado. Está claro que a herança da ICOME é a base principal da logística das operações da Anglo Ferros. Pois o terminal da Anglo-Americana, no Porto de Santana, uma herança com mais de 50 anos de operação, Anglo-Americana ou Anglo Ferros, foi a pique na noite de quarta para quinta-feira passada, ceifando a vida de 6 trabalhadores. As primeiras informações deram conta de que uma onda gigante teria ocasionado o acidente, o que é pouco provável. Para mim, que conhece o Rio Amazonas e que navego naquele rio desde a minha infância, eu nunca ouvi falar de uma outra onda gigante além da Pororoca. E a Pororoca é na foz do Rio Amazonas. O que não se pode descartar é a hipótese de fadiga de material. Afinal, estamos falando de um pier construído nos anos de 1950. Imediatamente ao saber da tragédia, acionei o ministro Leônidas Cristino, da Secretaria Nacional de Portos, da Presidência da República, para que fosse providenciada uma equipe técnica para apurar as causas do acidente. Conversei também com o governador Camilo. Ele estava no local da tragédia, adotando medidas pertinentes ao governo do Estado para o atendimento das famílias das vítimas. Ainda no local da tragédia, o governador anunciou a contratação de uma empresa independente para fazer um laudo, cujo acompanhamento será feito pelos técnicos do governo, para que se descubram as causas do desmoronamento. Ainda na quinta-feira passada, manifestei condolências e solidariedade às famílias, amigos e colegas dos 6 trabalhadores da mineradora Anglo-Americana, através de uma nota de pesar. Além da preocupação com os familiares das vítimas da tragédia, carrego outra inquietação que diz respeito aos trabalhadores, aos empregos, haja vista que a operação da empresa está paralisada. Hoje, a mineradora emprega cerca de 650 colaboradores próprios, diretos, e conta com cerca de 850 terceirizados. Felizmente, recebi a informação de que a Companhia Docas de Santana e o Ministério dos Transportes irão viabilizar espaço no porto público para que a Anglo-Americana possa retomar suas atividades o mais breve possível. A intenção é adequar o porto para que aumente sua capacidade e possa movimentar o minério de ferro em curto prazo, enquanto procede os reparos necessários do terminal portuário da empresa. Acrescento que a Anglo-Americana, na época, antes de ser vendida antes de comprar do grupo de Eike Batista, havia um projeto de construção de um segundo porto de embarque de manganês. Até porque o porto que foi a pique a semana passada, ele embarcava 1 milhão de toneladas por ano de manganês. E hoje, esse ano, estaria embarcando em torno de 6 milhões de toneladas por ano de ferro. Portanto, uma pressão enorme em cima da estrutura antiga. No entanto, essa solução é necessária para que não paralise as exportações de minério e, consequentemente, não haja desligamento dos trabalhadores da Anglo-Americana. Encerro solicitando às autoridades do Ministério de Minas e Energia, que cuidam da exploração mineral em nosso país, uma atenção especial às compras e vendas destes ativos que acontecem de maneira pouco transparente. Solicito ainda à Marinha e às agências reguladoras para que mantenham uma fiscalização mais atuante sobre a navegação fluvial. E nós já tivemos tragédias enormes na região, uma delas no naufrágio do barco Novo Amapá, senhor presidente. Numa única tragédia morreram mais de 450 pessoas.
exatamente em função dos grandes projetos da Amazônia, que atraem milhares de pessoas que, sem estrutura, se deslocam para aquelas áreas, causando grandes tragédias. Enfim, essa preocupação compartilho com meus pares, senadores e senadoras, também com o governo federal, para que atentem para essa região que parece invisível diante dos olhos da República. A Amazônia precisa ser olhada como solução. Lá atrás se imaginava um desenvolvimento voltado para fora. É necessário que nos debrucemos sobre o desenvolvimento para atender às nossas necessidades internas. Isso ocorre não só com a mineração, ocorre com a produção de energia. A energia que produzimos na Amazônia é para atender o Centro-Sul. Tucuruí, uma hidroelétrica com mais de 30 anos que foi construída, só agora vai atender o interior da Amazônia. Portanto, esse modelo de desenvolvimento, com olhar voltado para fora, precisa ser mudado. Nós precisamos de um desenvolvimento capaz de aglutinar e de mobilizar todos aqueles que vivem na região amazônica. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.